Quando nós oferecemos a nossa adoração ao Senhor, quando a gente se posiciona adorando a Deus, esse momento ele tem que perpetuar em nossos dias a dia. Que amanhã, segunda-feira, a gente vai estar ainda nessa adoração. Na terça-feira nós vamos continuar nessa adoração. Através do nosso dia a dia, através da nossa vida, através da nossa família, através do nosso trabalho. A primeira coisa que eu consigo entender nessa manhã é que o Senhor nos convida para algo tão especial. O Senhor nos chama para algo tão especial, que às vezes a gente não tem magnitude, não tem ideia da magnitude do que Deus tem reservado para os nossos corações. Dias atrás, semana passada, para ser mais exato, nós estávamos compartilhando com o apóstolo, com a apóstola, algumas experiências. E uma das coisas que eu sempre falo é que Deus ele não revela o plano dele por completo. Ele não revela, às vezes ele não revela nada para nós. Ele só vai nos guiando, vai nos conduzindo para algo que a gente não espera. A gente acha que é uma coisa, o Senhor vai lá e revela outra totalmente diferente. E aí que está o segredo da nossa vida com Deus. É a confiança que nós temos que ter plena nele. Acreditar que quando o Senhor falar assim, levanta e faz, a gente vai levantar e vai fazer, porque o Senhor tem algo reservado em nossas vidas através disso. Quer seja uma situação prazerosa, quer seja uma situação boa, ou uma situação que vai ser ruim, o Senhor ainda tem um plano para nós. Essa semana eu estava meditando na palavra de Deus, tudo aquilo que a gente tem ouvido, tudo aquilo que eu tenho ouvido esses dias, e eu falei, Senhor, me ajuda a entender um pouco mais, me ajuda a compreender um pouco mais, porque eu tenho certeza que nada na nossa vida se torna em vão. Quando de repente a gente ouve a palavra de Deus ministrada aqui pela manhã, ou às vezes uma mensagem enviada pelo WhatsApp, chegou a nós por um propósito maior, chegou para nós por um propósito maior. A gente abraça aquilo ali e diz, Senhor, eu sei que o Senhor tem muito mais para falar comigo através dessa palavra, então vamos lá, Jesus, deixa eu mastigando aos pouquinhos, deixa eu meditando aos pouquinhos. E algo que o Senhor falou comigo nessa semana passada, eu fui me alimentando durante a semana, quando eu recebi o convite do apóstolo Edson, meu coração se alegrou muito, estremeceu e se alegrou. É uma mistura de sentimentos, porque é com muito respeito que aqui a gente vem à frente para fazer uso da palavra, trazer a ministração. Aí eu falei, Jesus, é isso, Senhor. Amém. Aí eu mergulhei na palavra de Deus. E aqui nessa manhã eu estava ali, clamando ao Senhor, Deus. Não que o Senhor não tenha confirmado. Mas me dá mais uma confirmação, Senhor. Por favor, Jesus, me dá mais uma confirmação. Enquanto eu ainda clamava, pedia ao Senhor, a primeira canção ministrada nessa manhã vem como uma resposta de Deus. A segunda canção ministrada nessa manhã, ela vem com uma confirmação da resposta de Deus. A terceira canção, Jesus, não, já confirmei para você, você agora vai somente me adorar. Pronto. A consequência, a decorrência, a continuidade foi somente eu agradecendo ao Senhor na terceira, no interlúdio, e estou aqui ainda agradecendo a Deus, porque Deus confirma nesta manhã aquilo que Ele colocou em meu coração. Essa mensagem que o Senhor separou, me deu, me entregou, ela tem um título, e eu quero que você frise bem esse título dessa mensagem, porque ele vai fazer um diferencial para você. Nós vamos meditar na palavra de Deus, do Sinai até o Gólgota.
o governo que Deus, que Cristo nos entregou. O que o Senhor tem preparado para falar conosco, através dessa plenitude, aquilo que o Senhor espera de nós, mediante aquilo que Ele conquistou para nós. Não é em vão que nós somos chamados de filhos de Deus, por adoção, mas filhos de Deus. O que a gente mais enxerga, principalmente nesses quase 15 anos de missões, que nós temos trabalhado em prol do reino dos céus, eu e minha família, nunca fui eu sozinho, nem nunca foi a minha esposa, sempre foi o pacote completo, né? Todos nós juntos. Desse período que a gente conheceu pessoas que não sabiam, nunca tinham ouvido falar de Jesus. Nós chegamos em lugares onde o evangelho ainda não chegou, ainda não tinha chegado. E não foi fora, foi aqui no nosso país, aqui no Brasil, onde há uma proporção, parece que 30 e poucos % hoje se denomina evangélico, são 40 e poucos % que são cristãos, juntando todas as religiões que se dizem cristãs. Ainda existem lugares que as pessoas não ouviram falar de Jesus. Elas ouviram falar de alguma outra coisa muito próxima a isso, ouviram falar até mesmo da religião, mas do amor de Cristo, da misericórdia de Deus, da plenitude que Deus tem reservado para nós, eles não ouviram. E essa mensagem, ela bate no meu coração, ela vem de encontro com o meu coração, com a minha vida, porque Deus ele tem reservado para nós um tempo de plenitude através de Cristo Jesus. Esse governo que Deus tem preparado para a sua igreja, para os seus filhos, para que a gente viva uma vida diferenciada, é o que o Senhor nos chama nessa manhã aqui, para nós começarmos a conhecer um pouco mais. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Vamos. Como a misericórdia de Deus sobre a minha vida, ela atua de forma temática. Eu não vou me ater a um versículo, mas nós vamos passear por alguns versículos na palavra de Deus, para entendermos o que o Senhor tem reservado para nós. Gênesis 1, 26, a palavra de Deus diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Somente até esse versículo aí. Quando a gente para ler a palavra do Senhor, a gente começa a meditar na palavra do Senhor, lá no início de todas as coisas, a gente vê o Senhor, Ele criando, trazendo a existência, e a ordem dEle, quando Ele traz a existência, Ele dá um governo ao homem, à sua criação, e domine, esteja à frente, tenha o controle. É incrível nós vermos que depois da entrada do pecado, depois do Hatá entrar ao mundo, o homem perde esse controle, esse domínio. Hoje nós temos medo até de um cachorrinho au-au que vem na rua, né? Um animalzinho vem na rua assim perdido, a gente fica receoso de passar perto, porque perdeu-se esse controle e esse domínio. E não foi dessa forma no início, não foi desse jeito que Deus, Ele projetou o homem em sua plenitude.
Então, desde o princípio, Deus já havia reservado para nós um domínio, um controle, um governo. Porque é importante trazer você à Escritura e levar você para o início de Gênesis, porque a gente precisa entender que isso é um plano original de Deus. É um plano, é um projeto de Deus para nós. Não é algo que de repente o Senhor olhou assim, será que vai dar certo? Será que eu vou fazer? Não, peraí, aqui no meio da história dele, vou agora dar um negócio novo para ele. Não, é algo que o Senhor reservou no início, no começo. Não pode haver dúvidas nessa manhã em meu coração, no seu coração, de que o Senhor tenha reservado para nossas vidas essa particularidade, algo que Ele não reservou a outro, reservou aos seus filhos, reservou aos seus servos. Por isso que é importante a gente frisar isso nessa manhã. Desde a criação, o projeto de Deus foi que o homem refletisse seu reinado sobre a criação, vivendo debaixo desse governo, tendo esse domínio em suas mãos. Quando a gente fala sobre quando o Senhor cria, Ele projeta, a outra palavra, eu estava pensando, estava conversando com o Senhor, eu falei assim, o Senhor desejou que o homem, aí eu parei assim, na mesma hora o Espírito, não, desejou não, Deus não deseja não, Deus projeta. O desejo ele é muito intrínseco à perspectiva de alcançar ou não alcançar. E Deus não tem dúvida sobre seus projetos, Ele prepara algo. Ele não deixa assim a gente, talvez, não, para Deus não existe talvez. Para o Senhor é o certo. É aquela flecha apontada no alvo, que não tem erro, não tem obstáculo. Por isso que nessa manhã, enquanto a gente louvava a primeira canção, a gente começava a declarar aqui, era uma declaração, era uma canção profética. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Quando a gente vai cantando essa canção, a gente vai declarando no nome do Senhor, no nome de Yeshua, no nome de Jesus, que não vai ter nada na nossa frente, porque a vontade de Deus é uma flecha apontada para o alvo, onde não há obstáculo. Se na tua vida você está enxergando algum obstáculo em alguma coisa, você vai ter que fazer essa oração. Senhor, para o Senhor não existe obstáculo, não tem quem possa parar a tua ação, não tem quem possa impedir o teu querer. Eu preciso, Senhor, sentir essa paz na minha vida, porque se os meus planos estão alinhados com os teus planos, ou melhor, se os teus planos estão sendo oficializados através da minha vida, então eu sei que eu vou chegar até o final. Eu não sei se você vai cantar, da próxima vez que você cantar o escudo, você vai cantar da mesma maneira, mas eu tenho certeza que a sua mente está sendo aberta aqui nessa manhã, a entender que essa canção é uma canção que você está decretando, declarando, oficializando na tua vida, que não existe obstáculos para o nosso Deus. É interessante como o Senhor ele trabalha, Deus ele trabalha de formas maravilhosas. É uma canção, é um conselho, é uma mensagem de WhatsApp, é um parabéns que alguém te dá, é um abraço, é um aperto de mão, é um colo para você chorar. É a ação de Deus. É o Senhor trabalhando. Teve vezes na minha vida que Deus usou pessoas para me ceder somente o ombro para eu chorar. A pessoa dizia assim, eu não tenho o que falar, só emprestar meu ombro para você. E eu senti conforto. Eu senti abrigo. Deus, Ele é maravilhoso. Nós temos um texto em 2 Pedro,
no capítulo 3, versículo 9. No capítulo 3, versículo 9. Que diz assim a palavra do Senhor: Jeová, Deus, Adonai, Ele não quer que alguns pereçam, mas que todos cheguem-se, aproximem-se ao arrependimento. Em 1 Timóteo 2, verso 4, a palavra de Deus, eu fui buscando nos originais, né? Vai estar diferente, um pouquinho diferente da tua versão, vai ter um pouquinho diferente da tua versão, mas eu fui buscando nos originais como que estava no grego, eu fui trazendo essa essência aí, porque às vezes uma palavrinha muda todo sentido, então você fica atento. Em 1 Timóteo 2, verso 4, diz assim: Deus, Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esses dois versículos que eu acabei de citar, ele vai dizer que o projeto de Deus para o homem é a salvação. Primeira coisa, o projeto de Deus para o homem, ele é a salvação em Cristo Jesus. O que faz parte do projeto de Deus, a primeira coisa, que todos os homens voltem para o plano original. Primeira coisa. Para nós alcançarmos o que estamos esperando alcançar, para que a gente tenha domínio, controle, que o Senhor nos entregue em nossas mãos o governo, a primeira parte é que a gente se achegue para perto dele. Que façamos parte dessa família. Deus, ele tem um tratado, né? Deus, ele tem um tratado, ele tem um contrato com os seus filhos. Ele não vai ter um contrato com estranhos. Ele tem um contrato, ele tem uma promessa para aqueles que estão próximos a ele, aqueles que querem estar com ele, aqueles que têm ouvido a sua palavra, aqueles que têm um desejo de servi-lo. As pessoas muitas vezes lá fora, elas pensam que, não, se eu pedir com muita fé, ele vai me dar. Primeira coisa que ele quer é que a pessoa entregue a vida a ele. É como se de repente a pessoa quisesse fazer uma cirurgia, mas não vai no hospital. Ou o médico vai ficar a sei quantos quilômetros de distância. Não tem como. Para ser tratado, precisa estar próximo, precisa estar perto, precisa ter o contato. Então, primeira situação para as nossas vidas, para que nós possamos receber em nossas mãos esse governo, esse domínio, esse controle, é que nós precisamos estar firmados nele. Nós precisamos entregar a nossa vida a ele. E ele quer isso de nós, que a gente seja dele, seja participante dessa graça. Quando o homem, ele rejeitou a Deus, ele rejeitou o Senhor, nós estamos falando de Adão, lá no Éden, ele cria essa barreira, ele perde esse contato com o Senhor, ele se afasta de Deus. Mas não é que o Senhor perdeu o controle do que tinha projetado para fazer, não fazia parte do projeto, fazia parte do controle. Eu costumo dizer, na última ministração, em uma igreja, eu frisei bastante que as pessoas às vezes enxergam o Senhor Deus Todo-Poderoso como aquele Senhor de cabelo grande, grisalho, branco, na frente de uma mesa assim, com controle, vendo a humanidade, e meio que, eita, ela fez uma coisa que não devia fazer, e agora? Que eu ir mudando o controle, mudando os planos? Não. O plano dele é um só. Todas as decisões nossas, todas as nossas direções que nós tomamos, a nossa direção que a gente toma muitas vezes, elas fazem parte do controle e do plano de Deus. Deus já contemplou isso. Não que ele tenha projetado para você fazer o que você faz, mas que ele não perde de vista o que o seu plano no final vai ser executado. Vai ser executado.
Ficou claro para você? Está claro para vocês? Glória a Deus. E quando a gente vê o Senhor, Ele dando a ordem a Moisés para libertar o povo, tirar o povo do Egito, no início, quando o Senhor fala com Moisés, a ordem é clara: tira o meu povo para que me sirva, tira eles lá de dentro para que me sirvam. Eu quero que eles me sirvam. Estar dentro do Egito, estar dentro da servidão do Egito, eles não conseguiam ser plenos ao propósito e ao plano de Deus. Eles não conseguiam estar ali dentro do Egito, estar servindo, fazendo tijolos ou servindo em outras atividades, e mesmo assim ter o coração voltado a Deus, da forma que Deus esperava deles, na plenitude que Ele aguardava, no contexto que o Senhor Deus tinha reservado para eles. Quando o Senhor tira o povo do Egito e leva o povo a caminho da terra prometida, eles passam no Sinai, e é quando o Senhor Ele vai instituir, vai estabelecer as regras desse concerto. É tão interessante falar sobre concerto, sobre contrato, sobre aquilo que foi combinado, acertado para ser feito. Essa semana eu vi um vídeo de uma pessoa, não sei até onde que seja verdade isso, mas eu vejo que isso pode acontecer, porque eu conversei com uma pessoa da área. Chegou aqueles casamentos civil e de repente o casal ele vai brincar na frente do juiz de paz. E na hora que o juiz de paz pergunta se o jovem ele aceita, ele diz que aceita. Quando pergunta para a moça vai brincar com o momento e diz que não aceita, ela ri. Você aceita casar com ele? Ela não, e ri. Aí na mesma hora ela se corrige e fala assim: não, aceito sim. Aí o juiz de paz diz: não, vamos dar uma pausa aqui, não dá para continuar, porque você falou não. Ela: não, moça, a gente está brincando aqui, isso é... Aí fez: não, desculpa, vamos cancelar aqui, você disse não, então não dá para continuar. É tão sério a palavra, é tão sério aquilo que sai de nossas bocas, quando nós conversamos, nós falamos, que em determinados ambientes a gente não tem como mais voltar atrás em algumas coisas. O Senhor Ele vai dar a Moisés o Torá, as leis para reger o povo, e não há uma negociação de dizer assim, ó, esse pode fazer, esse não pode fazer, esse pode fazer. Não, há uma completude na entrega. O Senhor Ele vai através da sua palavra, a gente vê isso em Deuteronômio 6, verso 4 e verso 5, Deuteronômio 6, verso 4 e verso 5, dizendo assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Aí já em Deuteronômio 4, verso 6, a gente vê assim, ó: porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos dos povos. Sem o governo de Deus, o homem sempre será escravo de outros senhores. Essa era a mensagem que Deus estava dando aos seus filhos. Se eu não estiver com vocês, vocês vão estar presos na mão de outra pessoa. Vocês vão estar presos na mão de outros senhores. Por isso que o início, ele deixa muito claro isso. O Senhor é um. Deus é um. Vocês pertencem a um Deus. A um único Senhor.
Se nós, em algum momento, nos desviamos dessa essência, dessa razão, nós damos cabo, nós deixamos espaço para que outras coisas tomem esse espaço. Quando nossa riqueza toma a frente da nossa vida, em vez de Deus, nós somos guiados pela riqueza. Quando o nosso ego, ele toma a frente, em vez de Deus ser o centro da nossa vida, nós somos guiados pelo nosso ego. Nós pensamos no nosso bem-estar, somente o nosso bem-estar. Aí o Senhor nos dá uma missão, eu digo isso porque vivemos isso. Não podemos falar daquilo que a gente não vive. Eu não posso aqui trazer um mundo de fantasia e começar Não, eu tenho que falar com você a realidade do que nós vivemos através do Evangelho de Cristo. Quando a gente deixa o ego tomar a frente, as coisas vão emaranhando, as coisas vão dando certo e a gente vai se perdendo. Mas quando o Senhor Jesus, ele está à frente da nossa vida, por mais que seja doloroso, dolorido, venha nos tirar da zona de conforto, mas nós temos a plena certeza de que o Senhor está à frente. Na missão nós passamos por situações que a gente olhava assim: Jesus, não tem outro não, Senhor. Tem alguém mais capacitado que o Senhor queira? Não tem outra pessoa que o Senhor tenha, vai que tem um backup, né? Deus não trabalha com backups. Lembre-se, é interessante falar sobre isso, porque a gente vê quando o Mardoqueu diz para Hadassa, né? Ele olha para Hadassa e fala assim: olha, quem sabe não foi por isso que o Senhor levantou você, te instituiu aí onde você está. Mas vou dizer uma coisa: se você não for, Deus vai arranjar de outra forma o jeito de salvar o povo, e você e sua casa perecerá. Aí eu penso assim: Mardoqueu estava querendo assustar a sobrinha dele. Porque na minha humilde visão, Deus, ele não precisa trabalhar com backup. Quer ver um exemplo? Jonas. Tinha que ser Jonas. Jonas foge, o Senhor pega ele, o fujão, vamos lá, você vai para Nínive, vamos, caminha por aqui. O Senhor não poderia dizer assim: não, vamos fazer o seguinte, já que Jonas não quer ir, eu vou levantar outro e eu me vejo com ele depois. Vou levantar um outro profeta, vou mandar para lá. Não, Deus não trabalha com backup. O Senhor, ele tem um plano para você. E esse plano vai acontecer. Esse projeto que o Senhor tem reservado para a sua vida, ele vai acontecer. É interessante nós meditarmos dessa forma. Então, quando nós vemos aqui que a primeira situação que o Senhor reserva para que a gente tenha o controle, o domínio sobre todas as coisas, é que o Senhor institui sobre nós as suas leis. Com o passar dos anos, com o crescimento da igreja, com a reforma, perdeu-se um pouco do sentido do que é de fato a lei do Senhor. Se viu mais como uma coisa severa do que como uma bênção. A lei de Deus é bênção em nossas vidas. A lei de Deus é orientação para o nosso caminhar. Quantas vezes que a gente acorda de manhã e a gente fica na dúvida de uma coisa ou de outra, fazer isso ou fazer aquilo outro. Imagina se você levanta de manhã e de repente você tem um roteiro na sua mão, já direitinho do que você precisa fazer, do que você precisa para alcançar o objetivo final do seu dia, está ali direitinho. Aí você, graças a Deus. A lei do Senhor, ela te dá a diretriz. Ela te dá o caminhar, ela te dá o mapa, é o teu Waze, é o teu Maps. E você não vai se preocupar
Só seguir, olha aqui. Antigamente tinha toda aquela... A gente estava fazendo esses dias com a apóstola e falando sobre a modernidade que tem nos feito a gente olhar para trás assim. Nossa, antigamente tinha que saber o nome das ruas, né? Antigamente você tinha que saber o endereço de cor, né? Nós vivemos isso no Nordeste dias atrás. Eu chegava para uma pessoa, eles não sabiam o endereço. Qual que é o nome da rua? Olha, não sei. Assim, você vai aqui em frente, você vira a terceira direita, depois a segunda direita esquerda, depois a terceira esquerda de novo. Aí você vai ver um pé de caju. E aquele pé de caju está com as folhas amarelas. É desse jeito. É desse jeito, meu amor. A gente estava indo para um sítio evangelizar e de repente alguém falou assim: você vai ver na esquina um pé de pau. E eu, Jesus, o que é um pé de pau, Senhor? E a vergonha de perguntar o que é um pé de pau, né? Eu sei que é um pé e ele é de madeira, que é pau. Então tá bom, então vou lá. Mas só que tinha muitos matos, muitas árvores, né? Então as pessoas, às vezes, elas ainda estão nessa situação, elas não têm a noção da direção a ser tomada. E Deus, ele se preocupou nisso, ao instituir a sua sagrada lei para nós, a Torá. A dizer assim: olha, primeira coisa, você não precisa se preocupar em adorar outros deuses, você só tem a mim. Não terás outros deuses diante de mim. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Nós temos a orientação do que precisamos fazer de fato. Porque quando a nossa mente humana, fraca, frágil, vacila, duvida, eu tenho uma palavra do Senhor para ir. O que é que diz a palavra de Deus? Deixa eu consultar, deixa eu ver o que está falando. Tem uma orientação. E esse é um privilégio que não é dado a todos, viu? Não é dado a todos. Não é dado a todos, é só aos filhos de Deus. Tem muitas religiões hoje no mundo, muitas etnias aí que seguem as suas religiões, que não há uma especificidade tão exata como essa que servimos a Deus. É muito confuso o mundo lá fora. Nós temos a clareza do Espírito Santo de Deus. A promessa de um reino maior através de Cristo em nós. Não podemos perder de vista de que esse projeto de Deus, esse plano de Deus, essa governança que Deus tem reservado para nossas vidas, ela vai acontecer em nós através de um projeto, através do seu plano. E esse plano, ele se dá em nós através de Cristo Jesus. Nós estávamos cantando, adorando ao Senhor aqui, e a gente falando essa canção do Alessandro, essa última. Eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome e uma sede. E eu me apaixonei quando conheci essa canção, porque era uma realidade do qual eu vivia. Vivo. O que é que nós podemos oferecer ao Senhor? O que é que nós temos para oferecer ao Senhor? Vivi uma experiência um ano atrás, algum tempo atrás, em que eu ia dar um presente para uma pessoa. Era aniversário dela, era uma pessoa bem estabelecida, uma pessoa de posses e tudo. E eu pensava: o que eu posso dar para essa pessoa, meu Deus? Que a pessoa... Porque quando a gente vai dar presente para pessoas de iguais, né? A gente vai assim: o irmão tal, vou trazer uma camisa para ele. Eu vejo que ele gosta de camisa tal, eu vou trazer uma camisa para ele. Eu vou trazer um tênis, eu vou trazer um relógio. Você pensa em coisas que você vê, de certa forma, a necessidade do outro. Agora, quando você vê uma pessoa que você não enxerga a necessidade nela, você fica meio que perdido. E o que é que nós temos para oferecer a Deus, que Deus precisa de fato? Aí a canção nos leva a essa esfera. Senhor,
eu não tenho nada. Eu não tenho nada, Senhor. Nada que possa te fazer brilhar os olhos, te deixar mais feliz. A única coisa que eu tenho é fome. A única coisa que eu tenho é sede. E é isso que eu coloco na mesa essa manhã. Sabe o que é interessante em tudo isso? É que Deus queria que a gente apresentasse na sua mesa a nossa fome e a nossa sede. Deus quer que a gente apresente perante a sua glória o nosso desejo de tê-lo, a nossa vontade de tê-lo, fome de Deus, sede de Deus. Se de repente você em algum momento da sua vida criou um fastio espiritual, nessa noite o Espírito Santo do Senhor, nessa manhã, o Espírito Santo do Senhor, Ele está derramando sobre você fome, sede, vontade. Não somente aqui, mas em alguns lugares, existem pessoas que não querem mais, não tem desejo mais de orar, não tem desejo mais de ler a palavra, fica esperando somente, o que falarem para mim está bom, mas não tem esse desejo, essa vontade, esse querer de mais de Deus, mais do Espírito Santo, mais da vontade do Senhor. Essa manhã faz parte do governo de Deus que a gente continue tendo fome do Senhor, sede do Senhor. Receba fome de Deus, sede da presença de Deus, em nome de Yeshua. Isaías capítulo 9, versículo 6 e versículo 7, nós temos uma passagem que diz assim: o principado está sobre os seus ombros. Aí na continuação do versículo, um pouquinho mais à frente, fala assim: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Essa é uma confirmação de que o governo de Deus, ele vai acontecer nessa terra através de nós. O governo que o Senhor projetou lá no Éden, que Ele preparou Adão, Ele instruiu Adão, Ele deu a Adão, Adão perde esse governo, aí o Senhor, Ele continua seu plano, manda seu Filho Jesus, Ele vai antecipar essa ideia aqui em Isaías, no profeta messiânico, e dizer assim: olha, deixa eu dizer uma coisa, esse que vai vir, ele vai trazer um governo sobre os seus ombros, um domínio sobre os seus ombros. O ombro, está na cultura judaica, é sinônimo de força. O Senhor carrega sobre ele esse domínio, esse controle. Aí o que acontece? Fica com ele? Não, ele passa para nós. O que ele faz? Ele passa para nós, para os seus filhos. Vão, dê continuidade a esse governo, continuem. Tenham o controle, recebam esse controle, porque o seu governo, ele não tem fim. Ele vai trazer o que? A paz, e esse governo não vai ter fim. Daniel 7,14 vai nos confirmando também sobre outro profeta, sobre Jesus, falando sobre Jesus, sobre Yeshua, dizendo assim: a ele, Jesus, Yeshua, foi dado domínio e glória e reino. Os judeus, eles se decepcionam. Os judeus, eles se decepcionam com Jesus.
aqueles que estavam envoltos a ele, ao redor dele. Nós vemos que Pedro nega naquele momento, quando ele é pego lá perto da fogueira. Não conheço ele. Eu não andava com ele. Não, eu não o conheço. Pedro, ele vai lá e nega o Senhor Jesus. Isso dá a ideia de uma certa decepção. Medo com decepção. Porque às vezes somente o medo não nos priva de falar a verdade. Tem pessoas que com medo falam a verdade. Não tem problema. Mas quando há o medo mais a decepção, a gente vai lá e se esquiva. Opa, nem conheço ele. Não é assim na nossa vida? Quando alguma pessoa que faz alguma coisa muito errada e de certa forma você conhece ela, você não quer estar ligado à ação dela. Ah, eu já vi vocês dois andando juntos. Eu andando com ele? Não, pelo amor de Deus. Eu acho que deve ser alguém aí parecido, né? Um sósia meu. Então dá-se a entender, nós entendemos na palavra do Senhor que Pedro ele já era uma decepção. Nós vemos que Judas entrega a Jesus, fazia parte do plano, não podemos perder isso de vista, fazia parte do plano, mas Judas entrega o Senhor Jesus, porque sim, ele esperava que Jesus fosse ser aquele líder político, que fosse guerrear contra Roma e assumir de novo. Eles não tinham compreendido que o governo que Cristo estava para trazer era muito mais além do que a política corrupta que os homens viviam. O governo do Senhor não é a política corrupta que nós conhecemos, é um governo pleno. Ele é absoluto para nós. Não podemos perder de vista e não confundir governo com o que a sociedade rege como governo. A nossa visão de governo ela é diferenciada. É a plenitude de Deus. Veja que aqui quando a gente vê em Gênesis o Senhor dando a Adão esse domínio, esse governo, ele vai começar pela criação. Ele vai começar por tudo que estava ao redor de Adão. Não, olha Adão, você vai instituir uma Câmara Municipal e você vai ter lá os seus compatriotas. Não. Ele não cria algo plausível e tão falho como aquilo que nós conhecemos hoje. Ele vai além. Deus, ele vai além. E é por esse motivo que nós vemos aqui na profecia de Daniel 7,14, que foi entregue a Jesus, a ele foi dado domínio, glória e o reino. Por esse motivo que não podemos ter o reino de Deus sem ter Jesus em nossas vidas. Não há um atalho, não há outro caminho. Somente Jesus. Em João 18,36, a palavra do Senhor fala, dizendo assim, o Senhor Jesus dizendo, confirmando aquilo que eu estou corroborando, o meu reino não é deste mundo. Ele nos leva a compreender que não há uma mistura do Santíssimo com a corrupção humana. Não é que o Senhor ele vai somente reinar eternamente na glória, não. Nós temos até a palavra profética, o Apocalipse nos mencionando que há um reinado milenial de Cristo. Jesus vai ensinar como que é reger as nações. Ele chama Israel, chama os seus filhos, ele vai governar com as tribos. Então, quando nós vemos o Senhor Jesus falando para os seus discípulos assim, o meu reino não é deste mundo, quer dizer assim, não há uma mistura do que eu tenho preparado com aquilo que os homens entendem. Não há essa mistura. Não há necessidade de nós enxergarmos, eu quero que Jesus ele seja o presidente do Brasil. Não, porque o governo dele não se restringe a isso. Não se restringe a isso. É muito mais além. Quando a gente vê em Mateus 5,17, a palavra do Senhor falando assim, não penseis que vim abolir
ou contrariar a lei, ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. A gente volta a entender que a lei, ela foi feita para ser observada, seguida, amada. Porque existem pessoas que são muito fiéis ao que se prega, mas ela não tem amor àquilo. É como um funcionário que ele é fiel à sua empresa, ele veste a camisa, na hora que ele bate o cartão, ele é 100% da empresa. Quando ele bate o cartão para ir embora, ele esquece tudo. Não. Porque ele fica para o horário de trabalho. Deus, ele não espera que a gente seja funcionário da sua seara. Ele quer que nós sejamos filhos, porque o filho, ele tem prazer em fazer para o pai. Prazer na sua lei. Já dizia o salmista, prazer na sua lei. Temos que ter essa visão. Mas um ponto que eu tinha observado sobre todo esse aspecto de governo, de domínio, de controle, é que a nova aliança em Cristo Jesus, ela traz da letra, ela vai direto ao nosso coração. Através do sacrifício de Cristo, o Senhor, ele pega aquilo que estava dito pelos profetas, aquilo que foi predito pelos seus anteriores, aqueles que vieram abrir o caminho, e ele traz a realidade para as pessoas e coloca em seus corações. Por que a gente fala coração? A gente usa o termo coração porque o Novo Testamento, que vem do grego, os gregos, eles tinham essa ideia como por exemplo misericórdia, córdia, coração, trazer para o coração, colocar-se no lugar do outro. Se a gente olhar para o hebraico ele vai trazer o ventre, a barriga, a ação materna. Por quê? Porque é o que eles entendiam mais como amor. Existe amor maior que o amor de uma mãe? Aí eles trazem essa ideia para mostrar o amor de Deus. Então, quando a gente vê aqui na palavra do Senhor, quando a gente enxerga na palavra de Deus, que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele pega da letra da lei e mostra o sentimento maior, que é o amor, que foi o seu vitupério, a vergonha, ser acusado daquilo que não fez. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas é a experiência mais terrível dentro da legalidade da vida. Acusado de uma coisa que não fez. Pagar por algo que você não cometeu. Nós temos que ter essa visão que a letra que nós temos através do Torá, através da lei, ela é representada através do amor em Cristo Jesus. Para que a gente possa viver de fato essa verdade. Em Jeremias 31, 33, profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 33, há uma profecia dizendo assim: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Quando a gente vê essa palavra aqui, essa palavra profética trazida, a gente olha assim e fala assim, mas como que isso é possível? Porque o costume até do próprio judeu era ter aquela caixinha quando guardava as leis na testa, amarrar as fitas no braço, eles deixarem nos umbrais da porta, escreverem. Então isso era muito interessante para não esquecer de meditar na palavra, de entender sobre a lei de Deus. Aí vem um profeta e diz assim, sabe tudo isso que está acontecendo? O Senhor está revelando a mim aqui que Ele vai colocar essa lei, toda essa lei dentro do coração. No interior,
aonde não pode ser apagado, onde não pode ser esquecido, onde não pode ser desfundado da sua vida. Colocarei a minha lei, porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, através do maior sacrifício, do maior ato altruísta, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você vai entender o que eu quero de você. Você vai compreender. Romanos 8,4, a palavra de Deus, ele vai dizer assim para nós: para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa colocação que o apóstolo Paulo ele vai escrever na carta de Romanos, se você não tem essa extensão, para que você entenda o contexto, o apóstolo Paulo, a carta dos Romanos é uma carta apologética, ele está uma defesa de fé. O apóstolo Paulo está buscando mantenedores para o seu ministério, buscando mantenedores para a obra, para a missão, e chega aos seus ouvidos que a igreja de Roma, a igreja abastecida, é uma igreja supra-suma nesse sentido, e ele fala assim: eu vou mandar para ele cartas, eu não consigo chegar lá, mas eu vou mandar cartas, primeiro, atestando quem sou eu, levando o meu testemunho a eles, e segundo, trazendo a eles as verdades de Cristo, que ainda eles podem não conhecer. Aí ele diz assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu falar para vocês uma coisa, sabe, essas exigências da lei, elas são necessárias, porque elas foram construídas através de Cristo, elas foram preparadas para que se cumprissem em nós. E quem são esses nós aí? Quem são esse grupo de pessoas? Quem não anda segundo a carne, mas que busca andar segundo o Espírito do Senhor. Quem são essas pessoas? Meu Deus, que enigma é esse, que mistério é esse? Quem são essas pessoas? Olha do lado que você vai ver quem é essas pessoas aí. Essas pessoinhas aí. Somos nós. Através de nós é cumprido esse amor, é através de nós que nós absorvemos e vivemos esse governo de Deus, que é através do amor de Cristo Jesus. Em João 10:10, a gente, esse ponto que é tão importante para entender que é através de Cristo que nós vamos ter essa plenitude, essa completude em nossas vidas de governo, de domínio em nossas mãos. Aí fecha aqui em João 10:10. Senhor Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida, mas não é uma vida comum, não é a vida que vocês estão vendo hoje, não é o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de se comportar, não é essa vida. Eu venho para vocês, eu trago para vocês uma vida, mas é uma vida abundante, uma vida plena, uma vida completa. Hoje nós obedecemos não para que a letra que está gravada em pedras seja eficiente, mas porque o Espírito escreve essa lei em nossos corações, em nossas vidas. Eu acho que eu ainda tenho mais um minutinho. Amém. Amém. O último ponto. Último ponto. Esses pregadores de renome sempre estão lá, 3 pontos, 4 pontos. Não, eu sou os pontos que o Espírito Santo me entregar. Então hoje nós vamos até 18 pontos. Amém? Não, esse é o último. Até as 18. Amém.
Esse último que o Senhor, Ele vem falando comigo, me trazendo, irmãos, vocês vão me conhecer, vocês vão ver o quanto que nós somos simples, né? Você não está falando com uma pessoa aqui que depois da ministração vai virar outra pessoa, não, é a mesma pessoa, tá? Durante toda a minha jornada, eu até entender o mistério de Deus sobre nossas vidas, eu me martirizava bastante, que a gente conhecia um meio evangélico de pessoas que viravam, se multiformavam e viravam outros quando iam ministrar, mudava até o tom da voz, mudava... E a gente, meu Deus, eu não sou assim, Jesus, eu ficava desfalcado, com medo, até entender que o Senhor, não, você não precisa mudar, é você que eu vou usar, né? É todas as suas incertezas que eu vou dar certeza na hora, é todos os seus medos que eu vou dar coragem na hora. Então é misericórdia do Senhor. Vocês vão nos conhecer e eu creio em Cristo Jesus que vocês vão nos amar em Cristo Jesus. Amém. Esse último ponto aqui que o Senhor colocou no meu coração, o governo de Cristo em nossas vidas, através das nossas vidas, ontem, não. Amanhã, não. Hoje. Hoje. Por que foi tão importante quando eu estava escrevendo assim, pedindo ao Senhor, e na hora que eu fui escrever, a palavra hoje ficou, escreve hoje. Aí eu falei, Senhor, qual a diferença? Qual a diferença? Porque eu ia parar, na hora que eu estava escrevendo, coloca assim, o governo de Cristo em nossas vidas, através... o governo de Cristo através de nossas vidas. Falta alguma coisa. Falta o hoje. Nós somos muito pragmáticos nas nossas decisões. E nós temos uma ideia de que amanhã eu começo, né? Amanhã começa. Vai dar certo. A partir de amanhã eu vou fazer. Hoje. Deus, Ele reserva para nós o dia de hoje. Senão não se chamaria presente. Por que o nome de hoje é presente? Porque é uma dádiva. É um favor de Deus sobre nós. E muitas vezes, quase se não todas, imerecido. Que aí entra a graça. Entra a graça do Senhor. Então esse governo de Cristo através de nós, hoje. Nós temos um texto em Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Em qual momento o Senhor Jesus, Ele fala assim: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. É tão forte essa frase de Jesus. Às vezes nos falta fé nas nossas orações, porque a gente acha que Jesus pode conseguir ou pode não conseguir. Senhor, seria tão bom que o Senhor conseguisse. Como se houvesse impedimento para a ação dele. Como se de repente ele tivesse controle de parte e outra parte não. Esse texto de Mateus 28, 18 deixa claro para nós que Jesus, ele diz assim, não sobrou poder para mais ninguém. Todo o poder foi-me dado nos céus e na terra, tanto na extremidade como aqui no nosso plano. Aonde nós estamos, Deus, Jesus, Ele tem o controle. Nas mansões celestiais, nos céus, o Senhor Jesus, Ele tem todo o controle. Esse é um assunto que ele por si só, ele dá para ser esmiuçado e trazer um estudo sobre isso. Para que a gente consiga trabalhar direitinho como que funcionam as mansões celestiais, as regiões celestiais, como que é a hierarquia do céu, como que funciona o intermediário, como que é no nosso plano.
Dá para fazer um estudo aí, um seminário à vontade. Porque falta na humanidade, na população, na igreja, nas pessoas, o entendimento sobre esse controle, sobre esse domínio, sobre esse poder. Deus, ele tem um poder tão maravilhoso, tão extremo. Jesus, ele tem esse poder. Quando eu falo Deus, eu me refiro a Jesus diretamente, porque é sobre ele que nós estamos falando aqui. Que não tem como a gente dizer assim, não, eu não quero, eu não vou, eu não faço. Deus, ele tem um controle sobre você, sobre mim, sobre a minha vida. As minhas escolhas, as minhas decisões, o Senhor permite. Mas ele não perde o controle e o domínio. Vamos chegar a hora de a gente parar com esse negócio de dizer, eu faço o que eu quero, como quero, eu ando como quero, eu tenho isso. Não, 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 não. Nós que servimos a Deus, aqueles que não se entregaram a Cristo ainda, é uma coisa, uma situação à parte que tem que ser explorada, estudada, mas para nós que servimos ao Senhor, Ele tem todo o domínio e controle em suas mãos. Quando eu falo isso, eu quero trazer a você essa razão. Eu quero que você entenda essa razão. Eu quero que você entenda essa razão para que você não saia daqui, não termine essa manhã com essa dúvida. Aí nós temos em Lucas 10, 19, dizendo assim, aí vem agora a chave para nós. A entrega para nós. O Senhor passando para nós esse bastão. Olha o que diz. Eis que vos dei a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Através de Cristo, o que é que nós temos? O poder, o controle e o domínio em nossas mãos. Se havia alguma dúvida no teu coração nessa manhã, então receba em nome de Yeshua o controle, o domínio e o poder através de Cristo Jesus. A partir de hoje, você sai daqui com a mente renovada, restabelecida, revigorada por Deus. Você tem o governo de Cristo em sua vida, nas suas atitudes, no seu coração. Você não é escravo do que o mundo vai impor sobre você. Você não tem que obedecer outro Senhor a não ser o seu Senhor, que é o Senhor Deus Jeová Adonai. Você não tem que se preocupar com o que o mundo está acontecendo, porque nas suas mãos, do mesmo jeito que um dia Deus entregou a Adão o domínio, você tem através de Cristo Jesus o controle e o domínio sobre a sua vida. A nossa oração vai ser uma oração diferente. Senhor, me ajuda a usar esse controle, me ajuda a usufruir desse domínio, me ajuda a governar e levar o teu nome, Senhor, pelos 4 cantos dessa terra, mostrando que o Senhor é o único Deus soberano em nossas vidas.